Olá, nós vamos apresentar sobre o nosso projeto para a terceira mostra de projetos de extensão do Instituto Federal do IF Sertão, Campus Petrolina. Bom, o nosso projeto é o Cientista Mirim, desvendando a ciência a partir da investigação. Eu sou a Aurelia Cavalcante. E eu sou a Maria Cícera. Bom, os nossos orientadores são Daiane Vieira Braga Teixeira e Samuel Bezerra Alves. Nós somos alunas de licenciatura em Física, como já disse no início, do Campus Petrolina. Então, o nosso projeto ele é voltado para as crianças. E com base nisso, nós utilizamos o ensino a partir da investigação, tendo como objetivo principal passar conceitos científicos, principalmente voltados para a física, para que elas possam compreender melhor sobre as coisas que acontecem no mundo afora e o que está no seu cotidiano. Bom, nós utilizamos essa citação e ela diz que a necessidade das escolas permitirem aos discentes compreender e saber como se relacionar às ciências e as suas tecnologias no mundo atual é fundamental para a formação de indivíduos mais reflexivos e críticos diante das perspectivas sociais. Uma vez que tal ensino possibilita o entendimento, a argumentação e o concentramento das ideias nas diferentes áreas do conhecimento. Bom, nisso, as crianças tendem a ter uma necessidade sobre ciências, porque em algumas escolas públicas, principalmente, não é abordado com tanta clareza coisas que estão no cotidiano das crianças e questionamentos que elas fazem no dia a dia. Ah, por que o arco-íris aparece? Ou por que as coisas caem? Enfim. Então, a partir desse projeto, nós desenvolvemos para que essas perguntas delas fossem supridas e que nós possamos passar um entendimento simples, porém prático, para que elas possam entender o que está à sua volta. O ensino de ciências, através da investigação, ele permite às crianças a produção do seu conhecimento, por meio da interação entre pensar, sentir e fazer. Com isso, com a solução de problemas por meio investigativo, vai ser desenvolvido nas crianças capacidades e habilidades, como raciocínio e argumentação. Com base nessa perspectiva, o objetivo geral do projeto é despertar nas crianças o interesse e curiosidade em compreender os fenômenos científicos, através de atividades investigativas que favoreçam o desenvolvimento da curiosidade, criatividade e autonomia das crianças. Os objetivos específicos que nós destacamos foram despertar o interesse das crianças pela ciência, observar, analisar e questionar fenômenos científicos presentes no dia a dia e desenvolvimento de habilidades e capacidade. Como eu já tinha falado anteriormente, o nosso objetivo era esse, era fazer com que as crianças elas se questionassem sobre os fenômenos que estavam ocorrendo ali, como, por exemplo, mesmo, por que o barquinho não afunda, ou como o arco-íris é formado, entre outros. E nós observamos que elas sempre se questionavam por que disso e por que daquilo. Então, nosso objetivo era esse, era fazer com que elas, além do interesse pela ciência, que elas se questionassem e nós instigamos ela a sempre se questionarem do porquê aquele fenômeno está ocorrendo. A nossa metodologia nós dividimos em 4 etapas. A primeira, a gente utilizou para a pesquisa de temas e fenômenos, no qual a gente pegava conteúdos em que despertavam interesse em crianças. E a partir disso a gente observa que as curiosidades delas, e com isso a gente criou uma base. Vamos abordar primeiro esse conteúdo para ver o que é que as crianças vão achar, e instiga realmente a curiosidade nelas. E a segunda etapa é a elaboração do roteiro e confeccionamento de experimentos. Então, nós elaborávamos um roteiro no qual a gente dividia em questões de abordar um questionamento, esperar hipóteses e assim sucessivamente, até obter uma conclusão na qual as crianças conseguissem entender tudo o que foi passado na nossa aula. E a confecção de experimentos, nós buscávamos experimentos simples, de fácil aquisição e de baixo custo para que nos auxiliassem na hora da explicação e também no entendimento das crianças. A nossa terceira etapa era a execução, que foram divididas em 5 etapas, que, primeiro, a aplicação do questionamento, que nós disso a gente esperava as hipóteses das crianças. E a partir disso, nós iríamos construir um diálogo com elas, no qual a gente conseguiria chegar ao ponto de explicar o conceito do qual envolvia tal conteúdo que nós estaríamos passando. Então, o quarto ponto seria o quê? A realização dos experimentos com materiais de baixo custo. Então, após a explicação dos conceitos, nós trazíamos o experimento e passaríamos para elas, para que elas possam entender melhor o conteúdo que foi passado, e o registro da comunicação, no qual a gente sugeria ou para as crianças debaterem com a gente sobre o conteúdo, ou para elas fazerem um experimento em casa, ou testar um experimento mesmo durante a sala de aula. E a etapa 4, que era após todo o evento ter acontecido, a gente se reunia para nos autoavaliarmos. Então, nós discutíamos sobre o conteúdo que tinha sido passado, se tinha ficado claro, se aquela abordagem que a gente teve naquela aula
foi satisfatória para as crianças e para a gente. Então, a partir dessas autoavaliações, dos erros e dos acertos, a gente foi construindo o nosso projeto para que nós possamos melhorar cada vez mais diante dos outros eventos. Bom, o desenvolvimento da nossa primeira atividade, a gente perguntou por que o barquinho não afunda. E nós propomos o experimento do princípio que explicasse o princípio de Arquimedes e que nós falássemos sobre o empuxo. Bom, aqui ao lado, nesse primeiro slide, está o nosso cartaz que nós divulgamos nas redes sociais. Do lado está a foto do evento com as crianças. Nesse outro slide está uma criança que participou do nosso evento. E a nossa proposta para o registro de atividade foi que todo mundo fizesse um barquinho de papel. E poucos alunos sabiam fazer barquinho de papel. E vários não sabiam. Então, com a nossa proposta de fazer o barquinho de papel, essa aluna ela aprendeu durante a aula a fazer o barquinho de papel. E nesse outro lado foi um experimento que eu realizei, no qual eu peguei 2 massinhas de modelar com a mesma quantidade de massa, e uma eu transformei em uma canoazinha para representar o barquinho, e na outra eu fiz uma bolinha, e com isso eu explicava, de acordo com o que as crianças perguntavam, o princípio de Arquimedes. Então, aí foi o nosso experimento utilizado na nossa aula. No nosso segundo encontro, o tema foi como se forma o arco-íris, onde nós fizemos questionamentos de como o arco-íris era formado, de se as crianças sabiam quais as cores e quantas cores elas conseguiam enxergar no arco-íris. E do outro lado aí está a foto das crianças que estiveram presentes no encontro. Nesse experimento, ele foi bem simples. Os materiais foram somente uma bacia com água e um espelho. E nessa segunda foto, na parede, está a realização do fenômeno ocorrido com o experimento. Então, de modo geral, a explicação de como arco-íris é formado, ela é simples. Porém, nós temos conceitos físicos que precisam ser explicados, como reflexão, refração e difração. Então, nós procuramos, da melhor maneira possível, poder explicar para as crianças com desenhos. Além do experimento, foram feitos desenhos também, para que elas pudessem compreender melhor sobre o assunto abordado. No nosso terceiro encontro, nós falamos sobre a gravidade. Bom, essa imagenzinha que está aí do lado, ela foi a nossa imagem de divulgação, que foi, vamos falar sobre gravidade. E a outra imagem do lado está sobre o nosso encontro, no qual as crianças interagiram muito bem. E todas essas propostas de atividades que realizamos, sobre os conteúdos abordados, foram os alunos que sugeriram, desde o segundo em diante. Porque o primeiro a gente ainda não tinha tido contato com as crianças. Então, nós fizemos esse experimento, que foi a Maria Cícera que realizou, e ela vai explicar como é que ocorreu isso aqui para vocês. Esse experimento, eu expliquei para eles sobre centro de gravidade. É um conceito simples, mas ao mesmo tempo não tanto, porém as crianças gostaram e entenderam, né? Em que a explicação foi que o centro de gravidade ele vai ser onde vai haver um equilíbrio das forças, no caso, a força-peso. Os materiais utilizados foram um copo, talheres e um palito de dente. Então, nesse caso, nesse experimento, o centro de gravidade ele vai ser onde o palito está em equilíbrio na taça, que é exatamente na borda. Então, foi um experimento interessante e que as crianças gostaram bastante. No quarto encontro, o tema foi: vamos falar sobre carga elétrica. Nós tivemos aí do lado várias crianças presentes. Okay? E nesse experimento nós explicamos, até porque carga elétrica é uma coisa tão interessante que está presente no nosso dia a dia. Nós fizemos experimentos simples e que as crianças pudessem compreender melhor. Na primeira foto, nós temos aí borracha, palito de dente e canudo e papel, toalha e papel. E o que ocorreu foi que, primeiramente, um clássico dos experimentos que a gente explicou, que para as crianças poderem entender as cargas elétricas, que é pegar o tubo da caneta ou um pente, atritar no cabelo seco e limpo e, quando colocar perto de pedaços de papel, observar que o papel ele foi atraído pelo tubo da caneta. Então, com esse experimento, nós mostramos para as crianças e elas compreenderam. Nesse segundo experimento, eu atritei um canudo e um papel toalha, onde, quando eu cheguei perto do canudo em equilíbrio, ele foi atraído pelo canudo atritado com papel toalha. Nesse outro experimento, também, foram colocadas 2 moedas em equilíbrio, foram colocadas 2 moedas juntas e um palito de fósforo em equilíbrio nas moedas, onde girando no sinal contrário que a bola estava indo, onde foi demonstrado o princípio da eletrostática, que cargas elétricas com o mesmo sinal, elas se repelem, e cargas elétricas com sinal opostos, elas se atraem. Os nossos resultados alcançados, a nossa proposta inicial do nosso projeto era aplicar no IFE, no IF Sertão, no campus Petrolina, onde nós iríamos convidar crianças da rede municipal de Petrolina. E devido à pandemia,
que nos pegou de surpresa, né? Os encontros vieram a acontecer de forma remota. Então, no início, a gente ficou um pouco perdido em questão, porque a gente não tinha o costume, né, de dar aula de forma online, e principalmente para crianças. Então, a gente dividiu nossos encontros de 15 a 20 dias, no qual a gente ficava se preparando para todo aquele planejamento e tal. E a cada encontro, a gente, né, criava uma imagem e divulgava nas redes sociais para que pudesse chamar a atenção das crianças e dos pais, para que elas pudessem comparecer no nosso encontro. Então, no decorrer das atividades, nós observamos que as crianças participavam cada vez mais, interagiam cada vez mais com perguntas, respondendo, e algumas, elas já chegavam tendo uma ideia do que seria abordado na nossa apresentação. Então, ficou mais simples. A cada encontro, a gente conseguiu ter uma dinâmica maior com as crianças, mesmo com algumas dificuldades, tanto no som, às vezes, com a internet, conexão, ou às vezes as crianças não conseguiam ficar quietas. Aí a gente conseguiu desenvolver um comando para que, quando tivesse muito barulho e alguém estivesse falando, alguma criança estivesse perguntando, ou a gente estivesse explicando algo, elas ficassem quietas um pouquinho, aguardando a sua vez de falar. Então, mesmo com esse desenvolvimento, as crianças ainda permanecem com entusiasmo de quererem aprender mais, de quererem saber mais sobre ciência. Nós podemos destacar nos nossos resultados alcançados que a interação e a participação foi satisfatória, a compreensão dos fenômenos por parte das crianças foi de forma objetiva, que elas conseguiram de fato compreender. Algumas tinham dificuldade por conta de que o assunto era novo e que nunca tinha discutido com ninguém sobre isso, mas mesmo assim conseguiram compreender o conteúdo, o desenvolvimento do caráter investigativo. Nós conseguimos utilizar a forma do experimento para que pudesse chamar a atenção delas e que a sala de aula fosse mais dinâmica com elas, fazendo com que elas tivessem a curiosidade de investigar, de saber mais sobre aquilo. E a descoberta do interesse através de sugestões de novos temas, que foi a nossa proposta final, que era pedir para elas sugerirem temas de curiosidade, na qual elas tinham interesse de saber o porquê disso, o porquê daquilo, e assim, a partir daí, nós fomos desenvolvendo o nosso projeto. Bom, as considerações finais. Primeiramente, foi muito interessante. Bom, as considerações finais. Primeiramente, foi muito satisfatório durante toda a execução desse projeto, porque, primeiramente, nós não tínhamos muito contato nessa questão de ensino para crianças. E, segundo, foi um pouco complicado de início, devido a ser remoto, como nós não tínhamos muita experiência com isso. Então, foi um desafio, mas que foi muito interessante poder ver esse novo método de ensino e uma nova perspectiva. Isso foi bastante interessante para a gente também. E quando nós terminávamos os encontros, a gente percebia que elas ficavam, como assim, Pro? Mas já com aquela sede de eu quero aprender mais, eu quero saber sobre os fenômenos e tudo mais. Então, foi muito interessante. Foi muito satisfatório. E mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos em desenvolver, em chegar lá até as crianças e explicar de forma simples e clara para elas, foi um caminho longo, mas foi um caminho de muita aprendizagem, porque toda dificuldade, todo erro e todo acerto a gente leva como uma bagagem para a gente, porque todo erro a gente conserta para até chegar a um ponto e acertar, e assim a gente vai subir na escada cada vez mais para aprimorar o nosso ensino, né, no caso, como futuras professoras. E foi muito bom, porque sem as crianças a gente não teria um projeto. Então, como a gente estuda para ser professora de física, a gente não tem esse contato direto com as crianças do nosso curso, porque ele é voltado só para os adolescentes, e enfim. Então, só para enfatizar que o ensino de ciências, a partir da utilização da investigação, facilita muito para o entendimento das crianças e também para a nossa explicação, que fique de forma mais clara e objetiva para elas. Então, a forma em que nós utilizamos para abordar os conteúdos científicos, que são complexos, querendo ou não, mas são complexos para as crianças, já que elas não têm tanta bagagem como os alunos do ensino médio têm, por exemplo, porque boa parte dos conteúdos que nós abordamos, muitas só irão ver no ensino médio. Então, é algo bem complexo, porém, a gente conseguiu utilizar, a partir da investigação, uma forma mais simples e dinâmica de explicar os conteúdos, que ficou de forma clara, que foi satisfatório. Então, é isso, o nosso projeto. Nós queríamos apresentar tudo isso para vocês. Nós gostaríamos de agradecer à professora Daiane e o professor Samuel pela cooperação e paciência para que nós pudéssemos desenvolver, né, o nosso projeto de forma simples, clara e objetiva.
E principalmente também gostaríamos de agradecer às crianças, porque sem elas nós não teríamos tocado esse projeto para frente. E foi muito satisfatório tê-las conosco. E a gente só tem o que agradecer. E também muito obrigada a vocês pela atenção.